Esse texto aqui, ele nos fala de Paulo em uma viagem. E ele entrou num navio, o navio estava levando ele para um lugar, mas por causa de uma tempestade, esse barco teve que mudar a rota. E Paulo avisou o capitão do navio de que Deus tinha falado com ele que ia destruir aquele navio no naufrágio, e que ele deveria então parar e não navegar naquele mar naquele dia. O capitão não deu ouvidos para Paulo, pegou, colocou ali a tripulação e saiu. Paulo então começou a orar e interceder por aquelas pessoas. E a Bíblia diz que por causa da oração, da intercessão de Paulo, Deus poupou as pessoas daquele navio, mas o navio foi destruído. E eles pararam então numa ilha chamada Malta. E Paulo era um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aonde ele não perdia oportunidades para evangelizar as pessoas, para levar as pessoas a Jesus e para ser usado por Deus com poder, unção e autoridade. Paulo estava aqui nessa ilha. Chegando ali, os moradores da ilha acolheram eles, foram muito amigáveis com eles. Estava chovendo, era uma época de frio, então eles decidiram acender uma fogueira ali para poder aquecer aquelas pessoas do frio. Paulo até orou ali por algumas pessoas. Havia uma epidemia naquela ilha lá. Paulo orou por um homem ali, aquele homem foi curado, e as pessoas então foram levadas até Paulo, e Paulo orando por todas as pessoas, ele curou aquelas pessoas. Ele não perdeu a oportunidade de ser usado por Deus, de fazer a obra de Deus naquele lugar. Independente de ele não querer estar ali, independente de ter sido um acidente ele estar naquele lugar, mas Deus o conduziu ali de uma forma estranha. Mas Deus faz assim com a gente mesmo. Às vezes a gente não entende a maneira de Deus trabalhar. Mas não importa, o importante é a gente estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, não importa o lugar, se é ou não o lugar que a gente queria estar naquele momento. Mas a Bíblia ela começa a nos mostrar algumas figuras aqui, queridos. E a Bíblia ela foi escrita em 3 tipos de linguagem: linguagem figurada, linguagem alegórica e linguagem literal. E nós vemos aqui nesse texto algumas figuras de linguagem aqui. Eu quero usar essa figura para trazer para você uma mensagem hoje que tem esse título: Como acender o fogo do Espírito. E nós começamos a ver aqui nesse texto que estava frio naquele lugar. Nós podemos dizer então que o mundo onde nós vivemos, querido, é um lugar frio, onde há uma frieza, onde há uma indiferença entre as pessoas aí fora. O mundo aí fora não é um lugar onde você é acolhido com amor, onde as pessoas te tratam com respeito. Existem muitas coisas ruins lá fora. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, ele repete 3 vezes a frase: o mundo já do maligno. Quando o diabo vai tentar Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, ele diz assim: se você se prostrar aqui diante de mim agora e me adorar, eu te dou este mundo e todos os seus reinos, porque eles me foram entregues a mim. E o diabo não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Porque quando o Adão pecou lá no jardim do Éden, quando ele pecou lá, ele entregou para o diabo a autoridade da terra para ele, porque Deus deu ao homem a autoridade da terra. O governo da terra estava sobre as mãos de Adão, a mão do homem. Então ele poderia transferir a autoridade da terra para quem ele quisesse. Foi isso que ele fez quando ele desobedeceu a Deus e quando ele pecou. O diabo então teve a autoridade sobre o governo da terra. Por isso que ele diz para Jesus: o governo da terra foi entregue para mim, eu posso passar para você se você se prostrar e me adorar. Então o mundo aí fora é um mundo frio, indiferente. Sim ou não, irmão? O que nós vemos aí fora? Nós vemos guerra, nós vemos violência, nós vemos muitas maldições, doenças, pessoas querendo destruir umas às outras.
não existe o amor, não existe compaixão, não existe sensibilidade de um se importar com o outro. Isso é fruto de uma instituição que Deus criou, não foi o homem, foi Deus, a igreja. Agora, Jesus, ele explica um pouco a respeito do mundo na parábola do bom samaritano. Ele explica essa consequência do mundo viver frio, nessa frieza espiritual indiferente. Jesus começa contando, e vocês conhecem a parábola. Ele começa dizendo assim: um homem estava passando por um caminho e de repente ele é assaltado. Um ladrão vem para assaltar ele, bate nele para roubar ele e deixa ele cair na beira do caminho quase morto. E Jesus, contando a história, ele diz assim: algumas pessoas passaram por aquele caminho. O primeiro a passar por ali foi um sacerdote. O sacerdote era aquele homem que cuidava da casa de Deus, aquele homem que era um representante de Deus na terra. E provavelmente, talvez, ele viu aquele homem caído e ferido ali. Talvez ele pensou assim: eu não posso parar para ajudar esse homem agora, porque eu estou atrasado para o culto, eu tenho que pregar no culto. Se eu parar para ajudar esse homem aqui, eu vou chegar atrasado, então eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer, que é mais importante. A minha prioridade é estar na igreja. Alguém que vai passar por aqui pode ajudar esse homem, mas eu agora não posso ajudar. Nós vemos 4 leis dessa história que Jesus conta. A primeira lei é a lei da selva, quando a lei do ladrão, que assalta esse homem, que prejudica ele. É a lei do mais forte que está no mundo. É a lei daquele que, para a pessoa conquistar o que ela quer, ela não se importa de passar por cima dos outros, não se importa de puxar o tapete de alguém para conseguir uma promoção no serviço dela. É o marido que na sua casa, ele não se importa de talvez magoar a esposa, ferir a esposa, para conseguir aquilo que ele deseja, ferindo às vezes, talvez trabalhando muito, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a família, e ele não vê que essa atitude dele, ele está agindo como esse ladrão dessa história aqui, aplicando sobre a família, a casa dele, a lei da selva, a lei do mais forte. Não, porque eu tenho que fazer isso, mas isso está causando um prejuízo ali, sabe que ele não está percebendo? Agora, o sacerdote ali, nós podemos dizer que é a lei do descaso. Por quê? Porque o cara viu o homem caído ali, e ele era um homem de Deus, um representante de Deus, mas ele preferiu a indiferença a ajudar aquela pessoa. Ele escolheu a indiferença em vez de parar para ajudar aquela pessoa. Logo depois nós vemos um levita passando. Jesus fala, depois logo do sacerdote passa um levita ali, e aquele levita também passa de largo, ele muda de calçada, o homem está aqui, ele vai para lá, ele não quer passar ali, ele não quer ajudar também. Porque ele olha para aquele sacerdote que passou ali, ele pensa assim, pensa um pouco, talvez alguém está caído lá, eu olho e falo assim, não vou ajudar não, porque eu estou com pressa, estou atrasado, no culto. Aí vem o Cecílio, né? Cecílio do louvor da igreja, é o levita. Aí o Cecílio vê que eu passei e não ajudei o homem. Ele olha para poxa, o pastor Daniel passou e não ajudou. Por que eu vou ajudar? Se ele que é o pastor não ajudou, então eu também vou ajudar. E também ele pega e passa e vai embora. É a lei do mundo que Jesus está falando. Essa frieza, essa indiferença que o mundo está aí fora dando para as pessoas. Até que Jesus fala assim, mas alguém passou ali, um samaritano, que por acaso era inimigo do judeu, não se davam, eles eram inimigos naturais, por causa da tradição, mas ele decidiu parar e ajudar aquele homem que estava caído ali. E aí Jesus então fala que essa é a lei do amor, essa é a lei do próximo. E diz que ele pegou aquele homem, curou as suas feridas, passou um azeite ali, passou um remédio, pegou aquele homem, levou ele para uma estrebaria, naquele tempo era um hospital da época, deixou aquele homem ali e pagou um dinheiro para aquele dono daquela estrebaria cuidar daquele homem. Diga assim, eu vou te dar esse dinheiro aqui, você cuida dele,
até eu voltar. E se passar da conta que eu te dei o dinheiro, eu acrescento depois. Por que esse homem fez isso? Porque quando a gente decide ajudar as pessoas, querido, a gente está fazendo um investimento. O amor, ele exige investimento da nossa parte. Nós vemos Paulo aqui, saindo desse barco com frio. Esse frio representa então esse lugar que o mundo que a gente vive aí fora, úmido, indiferente. Cada um está aqui buscando os seus próprios interesses, pessoas insensíveis às necessidades dos outros. O mundo é desse jeito. O texto diz que eles fizeram o que ali? Para combater aquele frio, acenderam uma fogueira. Para que serve a fogueira, querido? Para que serve o fogo? Combater o frio. Agora olha que interessante. Essa fogueira aqui, ela tem uma simbologia para nós aqui, nessa mensagem. Ela tem uma figura. Eu vou falar aqui que essa fogueira que Paulo está acendendo com aquelas pessoas ali, representa para nós a igreja hoje. Eu e você. A igreja de Jesus na terra. Essa fogueira que Paulo está acendendo aqui. Por que, pastor? Por que representa a fogueira? Por que é um tipo de igreja essa fogueira? Porque para fora, da porta para fora da igreja, a gente vai encontrar pessoas como? Indiferentes, querendo enganar o outro, falando mal do outro, o mundo querendo cheio de droga, de alcoolismo, de engano, de mentira. Mas a igreja, que é esse tipo dessa fogueira aqui nesse texto aqui, ela está aqui nessa terra para combater essa frieza espiritual que o mundo está vivendo aí fora. Esse é o papel da igreja: combater a frieza espiritual, combater mentira, combater o engano do diabo. Mas a fogueira, ela produz o que, querido? Ela produz algo. O que a fogueira produz? Diga calor. Ela produz o calor. E o que o calor faz no tempo de frio? Atrai as pessoas. Veja bem, vamos dizer que tem bastante frio mesmo. Aí a gente está fazendo uma festa aqui. Geralmente mês de julho tem aquela festa, né? Não temos tanto frio mais, né? Que a gente tinha antigamente. Mas se tivesse, a gente acendesse uma fogueira, o que acontecia? As pessoas iam se aproximar daquela fogueira, sim ou não? Para quê? Para se aquecer. Então aqui, essa fogueira está representando a igreja. A igreja, ela tem que produzir algo. O quê? Calor. O calor faz o quê? Ele atrai as pessoas, ele une as pessoas, ele aproxima as pessoas. Aqui na igreja, nesse ambiente, todos deveriam se sentir como pastor, todos deveriam se sentir amados. Todos aqui que entram aqui deveriam se sentir pessoas importantes, valorizadas. A igreja, querido, ela tem que se importar com as pessoas. Isso significa que o fogo do Espírito, a presença do Espírito aqui, ela tem que nos levar a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, não falar mal das pessoas, mas cuidar, mas se preocupar, encorajar, sustentar, valorizar, apoiar as pessoas. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Amém. O texto diz aqui que o apóstolo Paulo, estando ali naquele lugar, usando aqui a fogueira nesse texto como uma figura da igreja, ele foi ali e ele quis então falar assim: esse fogo tem que aumentar para aquecer mais pessoas. Paulo foi atrás do que, irmão? Diga assim: ele foi atrás de gravetos, diz o texto. Lenha, gravetos. O que significa esses gravetos para nós aqui nesse texto aqui? Diga: pessoas. Pessoas, querido. O apóstolo Paulo diz assim: sabe como que uma igreja fica cada vez mais quente, mais calorosa, cada vez mais animada, quanto mais gente vem para essa igreja? Diga bem, irmãos. Vocês podem ver, se você vai num congresso, muitas pessoas que já foram, você vai num seminário, num congresso, numa igreja onde tem muita gente, por que é? Nossa, você chega, puxa, que coisa maravilhosa, um negócio que eu estou sentindo a presença do fogo do Espírito Santo está nesse lugar. Por quê? Porque tem muita gente ali buscando
Estão entendendo? Sim ou não? Sim. E quanto mais calor, mais gente vai se beneficiar. Quanto mais calor, mais gente vai se aproximar. Mais gente começa a combater esse frio, esse egoísmo, essa indiferença, esse ódio, o rancor. Mais gente começa a receber a bênção do calor da igreja. E o texto diz aqui que quando Paulo pegou um feixe de graveto e colocou ali no fogo, o que aconteceu, irmãos? Uma vibra mordendo o mundo. Cada vez que a gente decide assim, eu vou levar alguém para a igreja, eu vou levar um gravetinho ali para me colocar ali, para aumentar essa fogueira, para o calor ser maior, para mais gente ser abençoada, para mais gente se beneficiar desse calor do Espírito Santo. Quando você decide fazer isso, sabe o que acontece? O diabo vem contra você. E sabe onde que ele vai te picar? Na tua mão. Por que ele não pica o calcanhar, joelho? Por que tem que picar a mão? Porque as nossas mãos, vai para a tua mão. Diga assim: o poder de Deus, está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. O poder de Deus está nas nossas mãos, querido. Mão na Bíblia fala de obra, fala de trabalho, fala de eu sair para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então o inimigo, ele quer paralisar as nossas mãos, querido. Ele não quer que a gente trabalhe, ele não quer que a gente faça alguma coisa. Então cada vez que você vem na igreja, cada vez que você se dedica, você fala assim: o pastor falou de uma campanha lá para mim me renovar, eu preciso desse renovo na minha vida. Eu estou cansado, sabe, esse negócio de ser esse crente banco, esse crente acomodado, esse crente indiferente, frio. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero poder tocar nas pessoas, as pessoas se abençoadas através da minha vida. Eu quero poder falar, abrir minha boca e as minhas palavras ser dirigidas pelo Espírito Santo para trazer cura, restauração, libertação na vida das pessoas. É isso que eu quero. Quando você decide fazer isso, o diabo vem contra você e ele vai tentar te picar. Para quê? Para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça. Nossas mãos falam da obra de Deus. As mãos falam de trabalho. Se você não tivesse os dois braços, você ia conseguir trabalhar, sim ou não? Dificilmente você ia conseguir trabalhar. Nós precisamos das nossas mãos, querido. Uma vez Jesus foi pregado na cruz, não é? E aí tiraram Jesus da cruz, aí ele ressuscitou, subiu aos céus, hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então vem cá, filho, Mateus. Vamos dizer que o Mateus está aqui. O Mateus, ele cometeu um grande erro na vida dele, cometeu um grande pecado, não é? E quando a gente peca, o diabo, ele tem uma legalidade para agir na nossa vida, porque ele é legalista, ele é um ser legalista, ele só acha que a gente tem uma legalidade. Ele teve a legalidade de tocar no Mateus, destruir a vida do Mateus, acabar com a vida dele. Mas aí ele começa a orar e fala assim: Deus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia de mim, eu me arrependo. O diabo está diante de Deus falando assim: ó, eu tenho legalidade para tocar nesse moço aqui, para acabar com a vida dele, porque ele pecou. E você colocou na tua palavra lá, que o salário do pecado é a morte. Então se é morte, eu posso matar ele. Porque Deus não pode voltar atrás na palavra. Se está escrito, se foi Deus que escreveu, ele tem que cumprir o que ele escreveu. Então, se está escrito que tem que morrer, tem que morrer. Mas Jesus entra na frente dele, diante de Deus, e fala assim: não, espera um pouco. Eu tenho uma marca em mim, que trouxe redenção para ele, que redimiu ele de todos os seus pecados. Agora nenhuma condenação há mais para ele, porque agora ele está em mim, em Cristo. E aí, querido, Jesus não tem mais a marca da espada que transpassou ele aqui do lado. Jesus não tem a marca dos pés perfurados. Jesus não tem mais as marcas dos chicotes, 39 chibatadas que ele levou antes de ser crucificado. A única marca que Jesus tem é o furo nas suas mãos. Por quê? Porque ali está mostrando a obra que ele realizou de redenção, de salvação de toda a humanidade. Então nas nossas mãos, querido, estão as obras. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que nós seremos julgados pelas obras das nossas mãos. Então Jesus fala assim: ele não vai poder, ele não pode ser morto, porque eu fiz uma obra para ele, está aqui.
Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A serpente pica a mão de Paulo. A serpente queria fazer o quê? Paralisar Paulo, irmão. Querendo impedir Paulo de trabalhar, querendo desviar a atenção de Paulo, dizendo: você não pode colocar mais gente nessa igreja, você não pode colocar mais lenha na fogueira. Eu quero que essa igreja acabe, eu quero que esse povo se esfrie, eu quero que esse povo se espalhe, que cada um busque os seus próprios interesses. É isso que o diabo quer. Essa é a obra dele, queridos. Agora olha o que diz 1 Coríntios 10:33, Paulo escrevendo isso aqui, uma carta que ele escreve aos Coríntios. Ele diz: assim também como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que muitos sejam salvos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes, querido, para a gente salvar as pessoas, a gente tem que deixar os nossos interesses de lado. Se eu estou servindo a Deus, querido, buscando a Deus pelos meus próprios interesses egoístas, eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. A maioria das vezes, querido, você vai ter que deixar de lado algo e colocar o interesse de outra pessoa na frente. Não é fácil isso. As pessoas hoje não querem fazer isso. Pessoas aí fora do mundo, elas são egoístas, elas querem realizar os seus sonhos, os seus projetos. Isso não está errado, querido. Deus nos prometeu promessas e a gente tem que reivindicar elas, mas vai chegar um momento em que pessoas vão precisar de mim e de você, e nós vamos ter que deixar de lado nossos interesses para poder ajudar essas pessoas. Lembra lá do samaritano? Aquele homem caído, o sacerdote, o levita, tinha interesses próprios, ele não teve tempo de parar para ajudar aquela pessoa. Então vai ter momentos em que você vai ter que deixar alguma coisa de lado. Você vai ter que deixar um futebol, você vai ter que deixar um filme na televisão, você vai ter que deixar um churrasco dos amigos, para poder estar com alguém, consolidando, discipulando, amando, ajudando, estendendo a mão, fazendo essa pessoa se firmar os passos dela nos caminhos do Senhor. Consolidar e discipular uma pessoa não é fácil, querido. Você vai ter que deixar seus interesses para fazer isso. E a maioria das pessoas, infelizmente, não entendem isso, não entendem essa visão de Deus. A serpente picou a mão de Paulo para que não houvesse mais lenha daquela fogueira, ou seja, que mais gente não se beneficiasse daquele fogo, daquele calor do Espírito. Não tivesse mais amor, unidade, não tivesse mais carinho. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí, lá no livro de Números, capítulo 21, Números 21. Vamos ver rapidamente aqui. Esse texto está falando de uma serpente que Deus enviou para picar o povo, que estava rebelde, indiferente. E olha o que aconteceu. Capítulo 21 do livro de Números, lá no versículo 4, diz assim: então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente. Diga impaciente. Tem alguém impaciente aqui essa noite? O povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veja que o próprio Deus enviou essas serpentes aqui. Então é interessante, se a gente fazer uma analogia desse texto aqui, com uma pessoa que é picada por uma serpente. Uma pessoa que é picada por uma cobra, existem alguns sintomas por causa do veneno da serpente, né? Um dos sintomas de alguém que foi mordido por uma cobra, a pessoa primeiro, ela entra em alucinação.
e ela começa a falar sem ter noção do que está falando. Isso ocorre porque há uma perda na sua coordenação da fala. A serpente, ela provoca a fala precipitada na pessoa que foi picada, que foi mordida. Quando você vê uma pessoa então falando demais, falando sem pensar no que está falando, sem pensar nas consequências do que está falando, pode aplicar o antídoto nela, que ela está envenenada pela serpente. Diga amém. Amém. Ela está sob a regência de um veneno maligno. Na regência do veneno, as pessoas não se governam, queridos, não se dominam, não se dão conta do que estão dizendo. Aí o texto está falando da impaciência. A impaciência leva o que? A precipitação, e automaticamente nos leva ao mundo das serpentes. Uma pessoa impaciente, precipitada, ela pode causar um transtorno e até traumas na vida até de outras pessoas. A mulher, ela esquece o que ela fala, mas ela lembra o que ela ouve. Sim ou não? Sim. Então, o marido impaciente, ele vai falar coisas que vai causar uma mágoa no coração da esposa. Ou vai perder ponto com a esposa. Uma esposa impaciente perde ponto com o marido. Um pai impaciente perde ponto com o filho. Um filho impaciente perde ponto com seus pais. Paulo está aqui e diz o texto que ele foi picado por essa serpente, está representando para nós aqui uma obra do diabo na vida de famílias, de pessoas que estão buscando a Deus, que querem algo, que é Deus nas suas vidas, e que querem trabalhar, que querem fazer uma obra para Deus, mas a serpente vai lá, pica para quê? Para que essa pessoa, ela seja paralisada na sua obra, no seu desejo de servir a Deus. Como estou entendendo? Diga amém. Amém. Agora, como que a gente começa uma fogueira, queridos? Tudo isso aqui é uma figura. Como que eu começo uma fogueira? Quem já acendeu uma fogueira aqui? Levanta a mão. Eu acendi muita fogueira, né? Você começa com uma torona grossa, uns pau grossão, você põe lá e tenta acender aquilo lá? Não. Com o que você começa a acender a fogueira? Gravetinho, né? Fininho, pequenininho, vai colocando aos pouquinhos lá. Esses gravetinhos fala de pessoas. Toras maiores, depois nós colocamos, depois que a fogueira já está grande, já está acesa, nós vamos colocando umas madeiras maiores. Essas madeiras maiores, essas toras, esses troncos, fala de multidões, de crescimento, multiplicação. Mas a gente vai começar o negócio aos pouquinhos. Os ministérios nasceu lá na casa da Cida, no fundo da casa dela, na área da casa dela. Nós tínhamos ali 12 casais aproximadamente. Em março agora, nós vamos completar 4 anos que nós estamos com o ministério, não é? Então nós começamos ali com os gravetinhos, 12 casais. E a gente estava ali, naquele lugar, orando. A gente ia lá na casa do Tico, os homens oravam, as mulheres iam lá na casa da Silvia, orava lá, para que Deus pudesse realmente honrar aquele compromisso que nós assumimos com Ele, de começar aquele trabalho, de começar aquele ministério. Então nós, como que se acende uma fogueira aqui? Coloca-se o graveto e você tem que fazer o quê, querido? Você tem que ajoelhar, sim ou não? Sim. Se você põe os gravetinhos ali, você tem que dobrar o joelho ali. O que mais tem que fazer? Uma soprada, né? O fogo. Então, se eu quero, querido, acender esse fogo do Espírito, eu tenho que começar com o meu joelho no chão. E tem que orar e clamar pelo fogo, pelo vento do Espírito Santo ali, para que aquela fogueira, aquele fogo cresça, para que eu possa ir colocando mais gravetos, mais gravetos, mais gravetos. Daqui a pouco o negócio está grande. Então é assim que começa, né? Tem que soprar, tem que orar, tem que perseverar, porque o mundo aí fora é frio, o mundo aí fora ele é úmido. Que ele tenta acender uma fogueira com um graveto úmido, não dá, difícil. Tem que ser perseverante, é orando, é clamando, é soprando o fogo do Espírito, é clamando pelo vento do Espírito. Não se começa aqui querendo uma fogueira com toras grandes, madeira, não. Tem que ser com gravetinho, tem que ser um cada vez, tem que ser com coisa pequena, joelho no chão, dependendo da misericórdia de Deus, clamando pela graça de Deus, amém? Amém. Então,
Tem pessoas que querem começar já um negócio grande e não funciona assim. O negócio tem que começar devagar. Olha aqui, Deus me deu a graça de encontrar alguém. Eu encontrei uma pessoa, eu vou me agarrar a essa pessoa. Eu falo, Deus, o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, então eu tenho que cuidar dela, eu tenho que amar ela, eu tenho que apoiar ela, eu tenho que encorajar ela. Eu começo com esse gravetinho, eu me dedico a essa pessoa, eu acompanho ela. Se ela não vem no culto, eu ligo para ela, está acontecendo algum problema, alguma coisa, está precisando de alguma coisa, eu vou até a casa dela. Querido, se precisar eu compro uma Bíblia, investimento, eu vou lá, compro meu dinheiro numa Bíblia, eu dou para ela. Se precisar de alguma coisa, eu vou lá. Se ela precisar ir no médico, eu vou ajudar de alguma forma. É assim que começa. E se você for fiel naquela alma, Deus te dá duas. Se você for fiel a duas, Deus te dá três. E Deus vai multiplicando. O problema, querido, é que tem pessoas que eles querem já começar com um negócio grande, e assim não funciona, filho. A pessoa quer ser pregador da palavra, quer pregar a palavra, vai para multidões, mas não conseguiu consolidar uma alma para Jesus. Nunca falou de Jesus para uma pessoa, coração, soltar de Deus, fala assim, Deus, eu preciso ter o fogo do teu Espírito em mim, para eu poder acender essa fogueira, fazer ela crescer, para que muitas pessoas em volta de mim possam se beneficiar e vir até mim. E se o diabo vier contra você para tentar picar a tua mão para você parar a obra, você vai chacoalhar ela no fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus. Vai queimar essa serpente aí, essa obra maligna na tua vida, e você vai crescer e vai multiplicar. Amém. Amém. Então, tem pessoas que querem começar algo com Deus sem orar, sem se prostrar, sem se humilhar, sem se quebrantar, sem se render na presença de Deus, sem ter um coração de servo, queridos. Paulo está falando aqui, eu tenho que colaborar de alguma forma com esse fogo, com essa unidade, com esse projeto, com essa visão. A serpente quer impedir Paulo de trabalhar, e Paulo pega a serpente, chacoalha ela no fogo, e ela cai naquele fogo, e o fogo consome aquela serpente. O fogo do Espírito, o fogo da unidade, que se importar uns com os outros, é esse fogo que vai destruir o nosso inimigo. Amém. Amém. Vocês entenderam, diga amém. Amém. Então se coloque, vamos orar.